Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo deste livro. E vamos pedir a Deus, aos irmãos de luz, que nos intuam, que nos influenciem a entendermos da maneira correta, com muito amor no coração, todos os ensinamentos que esse livro está nos proporcionando, que possamos aprender cada vez mais com os exemplos de Paulo, de Pedro e de todos os irmãos que, com humildade, souberam seguir adiante, seguir o seu caminho. E vamos pedir a Deus também que fique conosco, nos intuindo, para que sempre consigamos andar no caminho reto, no caminho do amor, da caridade, sempre ajudando o próximo, não interessa quem, sempre colaborando, na medida do possível, com o que precisarem. Fica conosco, Senhor, nos acompanhe e nos abençoa nesse trabalho, nesse estudo de hoje. Que assim seja. Muito bem, esse é o nosso encontro de número 79. E antes da gente retomar, nós já estamos no capítulo 8 da segunda parte. Mas antes de retomar esse capítulo, gente, me veio, como sempre, ao longo da semana, alguma coisa, algum comentário que tenha passado batido. Então, eu quero voltar um pouquinho no finalzinho do capítulo anterior, quando Paulo estava passando por Éfeso, na sua viagem de volta a Jerusalém. Ele foi passando por todas as cidades do interior da Turquia, Grécia, e as pequenas aldeias à beira-mar. Tanto é que ele arrumou um barquinho bem, como diz Emmanuel aqui, um barco muito ordinário para poder fazer a viagem, e passando por todas as comunidades humildes e obscuras, por isso que nem sempre todos os nomes das localidades por onde Paulo passou são citados, né? São citados aqueles que eram mais conhecidos ou que tivessem algum destaque, mas quantas pequenas comunidades à beira-mar, pelos caminhos por onde ele ia passando, e por isso nem todos os nomes desses locais foram citados. Mas em Éfeso, onde Paulo havia ficado por 2 anos, a situação, a despedida, porque todos sabiam que seria a última vez que o apóstolo passaria por aquela região, por aquelas regiões, Grécia, Turquia, tanto no interior da Turquia quanto à beira-mar. Em Éfeso, a situação foi muito mais triste, e dizendo do comparecimento, né, que Paulo não queria nem descer do barco, com medo de mais represálias para os cristãos da cidade. Mas o que chamou a minha atenção ao longo da semana, e nós praticamente quase não comentamos muito, é que foi todo mundo para a beira da praia, né? Foram ali onde Paulo se encontrava, e ali ajoelhados, despedindo-se do apóstolo, incluindo a mãe de Jesus. E aqui no finalzinho, gente, o que me chamou a atenção foi isso aqui, olha. Até as crianças ofereceram merendas e flores para Paulo. Quando a gente lê as epístolas, as cartas que ele escreveu, quando a gente lê o próprio livro, com a narrativa tão exuberante que Emmanuel nos oferece, a gente tem a impressão de que Paulo era um homem assim duro, fechado, carrancudo, e embora, como Paulo sempre tenha comentado, do seu aspecto franzino, abatido, envelhecido, mais parecido um surrado beduíno do deserto,
nada, uma aparência que não tinha nada a ver com aquela aparência exuberante da sua mocidade, dos seus 30 e poucos anos, mas com aquilo que ele fala, aquilo que ele comenta, a sua firmeza, a sua postura, a sua sinceridade, o vigor do seu amor por Jesus, às vezes passa para a gente a impressão de uma pessoa assim, sempre muito séria, muito carrancuda, de cara fechada. Essa é a impressão que a gente tem. E, no entanto, Emmanuel fala que até as crianças foram se despedir dele. O que significa isso, gente? Que Paulo conseguia cativar a todos, embora tivesse um raciocínio, uma inteligência brilhante, ele era simpático, ele era cativante, era amoroso. Ora, porque as crianças são muito sinceras, ou gostam ou não gostam, elas não disfarçam, elas não são fingidas. Então, se até as crianças foram junto, é porque Paulo conseguia cativar até as crianças, assim como Jesus, que vive, né? Tem passagens do Evangelho que mostram, que contam, que as crianças corriam para ele. Ora, se a criança corre em direção a um adulto, é porque aquele adulto cativa a criança. Porque a gente tem aquela ideia dos apóstolos sempre muito sérios, muito sisudos, de senho, assim, né, com o senho franzido, preocupados, sempre falando muito assuntos sérios demais, profundos demais, sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a moral cristã. Mas eles eram pessoas alegres. Não a alegria vulgar, mas eram pessoas com contentamento de alma, a ponto de cativar até as crianças. E isso a gente pouco comentou quando a gente leu esse trechinho, que foi a despedida mais triste, foi a despedida de Paulo na cidade de Éfeso. Tá bom, gente? Então, que fique para nós essa, como fala? Essa concepção, porque a gente lê as cartas de Paulo, ele parece ser tão duro, tão firme, né, que assim, se a gente fosse ao encontro dele, a gente não saberia nem o que falar com ele. E, no entanto, até mesmo as crianças foram lhe oferecer merendas e flores na sua despedida. E fica, então, para nós pensarmos nisso. Por isso que lá no Evangelho, olha, como que tocados pela grandeza espiritual, quase todos se ajoelharam no tapete branco da praia, pedindo a Deus que protegesse o batalhador do Cristo. Então, foi um momento de bastante emoção, inclusive para Paulo. Certamente ela abraçou um por um de olhos molhados. Então, ora, gente, uma despedida dessas, né? Inclusive Maria beijou a mão de Paulo, é porque era um homem extraordinário. Mas não era um homem sisudo, carrancudo, fechado, que só sabia conversar de forma erudita, de forma assim, com raciocínios muito aprofundados. Ele conseguia cativar pessoas de todos os níveis. E isso é importante para a gente. Lembrando aquela mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec fala do homem no mundo. É que a gente não precisa se cobrir de cinzas, e que, na verdade, o cristão, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, nós deveríamos ser sempre pessoas otimistas, esperançosas, confiantes, alegres, mas aquela alegria
aquela alegria que significa contentamento de alma, porque confiamos nas promessas do Cristo. Então, esse trecho passou muito batido para nós. Por isso, me chamaram a atenção, pedindo para que a gente voltasse e falasse isso. Alguém quer fazer algum comentário, gente, dessa colocação, desse trechinho? A gente... Bem, então, vamos ao nosso próximo capítulo. Nós estamos no capítulo 8, onde Paulo retorna a Jerusalém, e nós paramos no parágrafo de número 7, onde Paulo conversa com Tiago, responsável pela Casa do Caminho. Simão Pedro, havia sido banido de Jerusalém, mas não diz para onde ele foi. E Tiago fala sobre a exigência do Sinédrio em relação a Paulo, que Paulo apadrinhasse os votos de 4 rapazes muito pobres que iriam se dedicar exclusivamente a Deus, que na época eram chamados de nazireus. E essa, vamos dizer, essa consagração a Deus, ela tinha que ser feita oficialmente, ou melhor, reconhecida oficialmente pelo templo, com uma série de rituais e oferendas. Então, a exigência do Sinédrio para Paulo era que Paulo acompanhasse os votos daqueles 4 rapazes, como uma forma de mostrar que Paulo continuava fiel às tradições dos judeus. Mas Paulo não gostou nada disso, porque ele falou aqui, olha, no parágrafo anterior, pensei que o Sinédrio ia exigir a minha morte. Né? Ou seja, para Paulo, aquilo era, como ele diz aqui, olha, isso é essa exigência é uma ironia profunda e visa reduzir-nos a crianças de tão fútil que é. Não era para ele, Paulo, ele considerava aquilo não como perseguição, mas como uma humilhação. Humilhação para ele, né? Porque todos conheciam muito bem a eloquência, o raciocínio, o conhecimento, a cultura que Paulo possuía. Porque Paulo era muito culto, todos sabiam disso. E então, ali aquele que ia botar os panos quentes para que a situação não se tornasse pior e que intercedeu muitas vezes a favor por Paulo, sem que o próprio Paulo soubesse, foi o próprio Tiago, para que as coisas não se tornassem piores do que já estavam. Então, foi aqui que nós paramos, certo, gente? Nós vamos começar agora um trechinho onde a gente vai ter alguns diálogos, às vezes, bem intrincados entre Paulo e Tiago, ou entre Paulo e os doutores do Sinédrio. Nós estamos num momento bem diferenciado agora daqueles que a gente já passou anteriormente, tá bom? Algum comentário, gente, antes de retomarmos a leitura? Eu já falei bastante aqui. Isso me chama muito a atenção, porque, às vezes, como eu disse, né, a gente faz a leitura, às vezes, passando por certos trechos de uma forma assim, meio corrida, porque aquilo não chama a nossa atenção. Mas os espíritos amigos estão atentos ao que nós estamos lendo e comentando, porque depois, ao longo da semana, eles me chamam a atenção, tá bom? Então, por favor, Lenita, a partir, então, desse parágrafo número 7, onde Paulo está, assim, bem chateado com o que foi pedido para ele, né? Acompanhar os votos de 4 rapazes que iriam se consagrar a Deus.
Pode continuar, por favor. Então, ali nisso eles queriam mostrar, né, que eu mando, vocês obedecem, não pela condenação, mas pela humilhação mesmo, né? Sim, isso. Vão por ele fazer alguma coisa assim, bem chula, para mostrar que realmente ele tem que obedecer, né? Sim, sim. Bom, vamos lá. Tiago, porém, tomando uma atitude carinhosa que o ex-rabino jamais lhe surpreendera em qualquer circunstância da vida, falou com extrema ternura fraternal, revelando-se ao companheiro surpreendido por outro prisma. Sim, Paulo, compreendo tua justa aversão. O sinédrio, com isto, pretende achincalhar nossas convicções. Sei que a tortura à praça pública te doeria menos. Entretanto, supões que isto não represente para mim uma dor de muitos anos? Quer dizer, aqui ele está falando, né, que tudo que ele fez, se humilhando, sujeitando, né, aos Uhum. desejos do sinédrio, foi humilhação para ele também, né? Sim. Também Doeria, foi uma provação para ele, né? sim, que doeria menos se ele tivesse sido chicoteado em praça pública, né? É. Acreditarias acaso que minhas atitudes nasceram de um fanatismo inconsciente e criminoso? Compreendi muito cedo, desde a minha primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da Igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Como sabes, farisaísmo sempre viveu numa exuberante ostentação de hipocrisia. Mas convenhamos também que é o partido dominante, tradicional, das nossas autoridades religiosas. Desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com fariseus, muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da Igreja do Cristo. Fingimento? Não julgues tal. Muitas vezes o Mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória de uma causa. Por isso mesmo, afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção dos nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para acender o seu infinito amor. A atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagra aos gentios. A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo. Se muitas vezes tenho provocado falsas interpretações das minhas atitudes, tudo isso é mágoa para meu espírito habituado à simplicidade do ambiente galileu, e que nos valeria o conflito destruidor quando temos grandiosos deveres a cuidar. Importa-nos saber morrer para que nossas ideias se transmitam e floresçam aos outros. As lutas pessoais, ao contrário, estiolam as melhores esperanças. Criar separações e proclamar seus prejuízos dentro da Igreja do Cristo não seria exterminarmos a planta sagrada do Evangelho por nossas próprias mãos? Quer dizer, aqui ele está dizendo para Paulo que tudo o que ele fez, apesar de parecer que ele estava do lado dos judeus, dos rabinos, ele estava também se humilhando, né? Sim. Ele também estava conciliando para que não houvesse um conflito maior, para que eles continuassem ajudando a Igreja do Caminho, aos irmãos necessitados, Sim. e
ele podia muito bem ter feito o que Paulo fez, o que Pedro estava fazendo, mas aí ele morreria de uma vez, como ele falou, né, que doeria menos as chicotadas, as pedradas na praça, porque seria rápido. Aqui ele tinha que, muitas vezes, não fugindo dos ensinamentos de Cristo, mas muitas vezes aceitar o que o outro irmãozinho fariseu estava falando, para que não, para que se mantivesse o trabalho da Igreja do Caminho, Uhum. para que se mantivesse os trabalhos deixados por Jesus, os ensinamentos deixados por Jesus, e com isso ele ia morrendo pouco a pouco, por não poder exteriorizar tudo do jeito que ele achava que tinha que ser, do jeito que precisava ser, né? Ele Uhum. fez exatamente o que era preciso para manter viva a chama sem desgostar, vamos dizer isso, né? Os fariseus, os Uhum. judeus. Então ele foi doando o seu eu para poder deixar viva a chama da igreja, do Sim. evangelho. É porque lembrando que os fariseus, eles eram muito aferrados às práticas exteriores. E muitas vezes Tiago tinha que condescender, né? Ou seja, aceitar, aplicar aquelas regras exteriores na casa do caminho para satisfazer os fariseus que tinham se tornado cristãos, justamente para não prejudicar a própria obra da casa do caminho. Então a situação dele também não foi nada fácil. E esse parágrafo, que é bastante comprido, na verdade, está mostrando para a gente, na verdade, o coração desse apóstolo, que no começo, quando Paulo chegou do deserto a primeira vez na casa do caminho, e Tiago sequer olhou para ele, né? A gente achava que Tiago era assim, um homem frio, né? Então vejam que Emmanuel está mostrando os apóstolos para a gente agora, como eles realmente eram, né? O grande amor que tinham por Jesus, mas cada um tinha uma tarefa diferente. Então aqui Tiago praticamente está abrindo o seu coração, fazendo uma confissão da tarefa que ele sustentou ao longo daqueles anos. Foram muitos anos, mais de uma década. E olha as coisas que ele falou, gente. Aqui embaixo, olha. É na extinção, olha o que ele fala aqui, gente. Olha que frase. É na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor, ou seja, ao infinito amor, ao amor divino. É fácil abrir mão dos nossos caprichos? De jeito nenhum. Né? E ele ainda faz essa colocação. O mesmo amor que Paulo tem pelos não-judeus, que são os gentios, ele, Tiago, tem pelos judeus que se tornaram cristãos. Né? E, além do mais, é importante lembrar, como ele lembrou num trecho aqui, que os fariseus eram o partido político-religioso dominante. Então, se ele não estava abrindo concessões na doutrina do Cristo, mas ele precisava abrir concessões em algumas práticas, porque eles, se acontecesse alguma coisa, ele só poderia contar com a defesa e a ajuda daqueles próprios fariseus para manter a casa do caminho. Então vejam que baita jogo de cintura Tiago sustentou. E era mal visto, né? Como ele diz, as pessoas, como ele diz aqui no comecinho, as pessoas achavam que eu era falso, que eu era inconsciente, criminoso, né? Que ele era fingido, né? E, no entanto, não era nada disso, olha lá, o partido dominante tradicional. Ou seja, se ele não tivesse
um relacionamento respeitoso com os fariseus que haviam se tornado cristãos, quem é que defenderia a casa do caminho perante os demais, perante o próprio Sinédrio? Né? Então, como ele falou assim, a criar separações, proclamar seus prejuízos, ou seja, a planta não seria exterminar, porque a planta do evangelho estava nas mãos de cada apóstolo. Só que cada um tinha uma tarefa diferente. Todos eles tinham o mesmo amor, o mesmo sentimento por Jesus. Haviam compreendido muito bem os ensinamentos do mestre, mas tinham um público ou uma comunidade diferente para passar esses ensinamentos adiante. Olha essa frase, gente. Importa-nos saber morrer para que nossas ideias se transmitam e floresçam nos outros, ao invés de ficar batendo pé nos nossos caprichos pessoais. Então, por isso que eu comentei com vocês, nós vamos entrar numa parte agora desse capítulo, onde essas questões relacionadas ao que cada apóstolo realmente trazia em seu coração, vai trazer para a gente lições muito profundas, diálogos muito profundos. Ou seja, agora a conversa é entre os peixes grandes, ou seja, os próprios apóstolos, descobrindo-se uns aos outros. Porque, na verdade, aqueles que não estavam diariamente juntos, mal se conheciam. Era o caso de Paulo e de Tiago, mal se conheciam. E somente depois de muitos anos de sofrimento e luta, é que agora cada um está abrindo o seu coração e mostrando a luta que cada um enfrentou. Né, gente? Então, são trechos bem diferentes agora que a gente vai encontrando pela frente. Alguém quer fazer algum comentário, mais alguma colocação? Então, vamos adiante mais um pouquinho, Lenita. A palavra de Tiago soava imantada de bondade e sabedoria, e valia por consoladora revelação. Os galileus eram muito mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Ele, que chegara ao mundo religioso através de escolas famosas, que tivera sempre na mocidade a inspiração de um Gamaliel, admirava agora aqueles homens aparentemente rústicos, vindos das choupanas de pesca, que, em Jerusalém, alcançavam inesquecíveis vitórias intelectuais, somente porque sabiam calar quando oportuno, aliando à experiência da vida, uma enorme expressão de bondade e renúncia, à feição do Divino Mestre. Gente, olha o que olha o que Emmanuel registrou nesse parágrafo. É Paulo pensando. Esse parágrafo é Paulo pensando. Agora sim, Paulo compreendia que os galileus eram muito mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Ele mesmo, quando moço, estudou com as escolas mais famosas da época, Atenas, Alexandria, mestres da Grécia. Cresceu ali debaixo das asas de Gamaliel e, no entanto, descobria somente agora, depois passados já os seus 50 e poucos anos, ele compreendia por que Jesus escolheu os galileus, que apesar de não terem a intelectualidade dos doutores da lei de Jerusalém, aparentemente rústicos, conseguiam vitórias intelectuais, não porque fossem
craques de raciocínio, como acontecia com Paulo, mas porque sabiam calar no momento oportuno, aliando a experiência da vida a uma enorme expressão de bondade e renúncia. Gente do céu! E para nós, para o mundo, quem cala, quem é bom, quem renuncia, o que que é? É um trouxa. É o Maria vai com as outras. É aquele que todo mundo passa por cima. Jesus não disse que bem-aventurados são os mansos e pacíficos, os pacificadores? Eram assim os galileus. Por isso Jesus escolheu a eles para começar a sua tarefa. Olha o que Emmanuel está mostrando para a gente. É o raciocínio de Paulo, entendendo naquele momento da vida dele por que Jesus escolheu os galileus. Sabiam calar no momento certo, extremamente bondosos, sabiam renunciar. Renunciar a quê? Aos caprichos pessoais, que tiveram uma educação completamente, aliás, não tiveram nenhuma uma educação intelectualizada como Paulo teve. Sem menosprezar a nenhum deles, todos eram importantes. Todos eram imensamente importantes para a tarefa de Jesus. Isso é lindo demais, gente. Isso é muito lindo. Destaquem isso. Quem tem o livro, não deixa de fazer um destaque nesses trechinhos. Mais um pouquinho, Lenita, para terminar aqui. Convertido de Damasco, entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Ele nunca tinha visto esse lado de Esse Tiago, lado, né? né? Seus cabelos grisalhos e o rugoso e macilento rosto falavam de trabalhos árduos e incessantes. Agora, percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Presumia conhecer o apóstolo Galileu com o seu gadedal psicológico, e, no entanto, chegava à conclusão de que apenas naquele instante pudera compreendê-lo no título que lhe competia. Quer dizer, ele achou que conhecia Tiago, né, por Uhum. todos os entreveros que tiveram durante a caminhada de ambos, né? E Sim. ele sempre, o Maria vai com as outras, que não quer perder o que tem, então por isso que se juntou aos judeus. Ele tá querendo submeter o evangelho do Cristo às leis de Moisés, e só para não perder o seu status. E Uhum. não foi nada disso, só agora ele conseguiu enxergar isso com esse testemunho de Tiago. Sim. A gente, agora, vamos dar uma olhadinha nessa frase que Emmanuel colocou aqui, só que essa frase representa o pensamento de Paulo, onde Paulo, pensando, percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Hoje, século XXI, como é que essa frase, como é que essa frase aparece para a gente? É isso mesmo que a gente, é isso mesmo que a gente pensa em pleno século XXI? Que é preciso mais compreensão do que conhecimento? Não, né? A gente acha que para ser bom, para ser o bom, para se dar bem na vida, para alcançar os seus objetivos, incluindo na vida religiosa, tem que ter conhecimento. E, no entanto, olha o que Emmanuel registra. Como é que Emmanuel pode registrar o pensamento de Paulo? A vida exige mais compreensão que conhecimento. Por quê, gente? Porque para compreender, a gente tem que se colocar no lugar do outro.
E não é isso que a gente quer fazer. A gente quer que o outro se coloque no nosso lugar. Ou a gente quer mostrar para o outro que a gente está sabendo das coisas. Eu tô por dentro de tudo que está acontecendo. Não sou um ignorante. Olha com quem você está falando. E olha, ele, Paulo, pensava que conhecia o apóstolo Tiago. Mas chegou à conclusão de que somente naquele momento descobriu quem era. Gente, esse Tiago era irmão de Mateus e irmão de Judas Tadeu. Eram os três irmãos. Tiago, chamado de Tiago Menor, Judas Tadeu e Mateus. Eram irmãos e aparentados de Jesus. Porque a mãe deles era, não diz o grau de parentesco, mas tinha um grau de parentesco com Maria, mãe de Jesus. Então já se conheciam já de muitos tempos, né? Já vinham daquele ambiente da Galileia há muitos anos. É isso aí, Lenita. Já vai para quase 8h10 já. Lenita, acho que eu Posso fazer um comentáriozinho? Claro. Assim, pensar alto aqui o que eu estava pensando em silêncio aqui durante os comentários. Eu estava pensando no seguinte, olha que coisa linda, cada um, Pedro com o seu papel, Sim. Tiago com o seu papel, Sim. Paulo com o seu papel, João com o seu papel, Maria com o seu papel, cada um ali, neste momento de disseminação e de começar a brotar, de germinação do cristianismo, né, das ideias do Cristo, aí eu fico imaginando esta questão sendo tratada no plano espiritual antes do encarne dessa turminha. E Jesus conseguiu, lógico, né? A gente está falando de um espírito puro, né? Ele conseguiu perceber e identificar que cada um deles estaria em um lugar determinado, desempenhando uma tarefa, independente do seu livre-arbítrio, de cumprir ou não, mas assim, eles não eram espíritos evoluidíssimos como Jesus, sim, ou eu acho que nem no nível de Maria. Eu acredito que estes irmãos, assim, a gente sabe que da espiritualidade veio uma cegonha imensa, né, cheia de espíritos, né, para poder dar o suporte necessário à tarefa de Jesus, tanto encarnados como desencarnados, inclusive os cegos que ele curou. Eu li aí num livro que a maioria deles eram espíritos assim que, como ele conseguiu curar, eram espíritos que aquela situação não era uma prova. Não, não era uma expiação. Isso. Era uma prova. Era uma prova. Era uma prova, não era uma expiação, né? Eram espíritos que, os leprosos e por aí vai, foram espíritos, mas também eles tiveram a chance de seguir Jesus e muitos deles não fizeram. Mas isso é outra questão. Vamos focar aqui nestes irmãos. Sim. Cada um deles encarnou com uma tarefa específica. Sim. Olhem lá o Pedro, o trabalho do Pedro. Ele teve o livre-arbítrio dele de dizer não conheço, não conheço e não conheço. E ele lutou o resto da encarnação dele contra esse não. E eu acho que muitas outras encarnações também. Né? Assim como o Tiago já pensou você nascer para ter esse jogo de cintura, para ser a ponte. Ele estava na boca, ele estava na toca do lobo. Na toca do lobo, ele tinha que fazer a ponte entre os lobos para sobreviver, para que a semente do cristianismo florescesse.
A tarefa mais espinhosa foi dele. Sim. Foi fácil, não. Foi fácil, não. Fácil, não. Ai, falei muita besteira. Imagina, Margarete, mas Paulo andou mais que égua velha de mascate, né? No dito popular, né? isso. Eu imagino a quilometragem rodada pelo Paulo, apanhou, saiu corrido, levou pedrada, tá. Mas a tarefa do Tiago, ali como mediador entre os radicais fariseus e a proposta de Jesus também não foi nada fácil. simples. Nada fácil. Mas vamos lá. Mas Jesus sabia muito bem quem ele tinha escolhido, né, Margarete? Sim. Sabia muito bem quem seriam os seus Sim. continuadores. Sim. Muito bem. Eu vou passar agora a leitura, eu não sei, eu vou dar uma espiadinha para ver se eu tem outra pessoa que também faz tempo que não lê e que hoje está aqui com a gente, que é o Tiago. Tiago, você pode continuar a leitura para a gente? Tá tranquilo aí para você? Acho que a internet dele não tá legal o som. Ele tá bem chiado, Tiago. Tá com bastante interferência, pelo menos por enquanto. Não vai dar mesmo, tá bastante chiado, tá com bastante chiado, Tiago. Você vai ficar escalado para uma próxima vez. E também, infelizmente, é a Elaine. A Elaine faz tempo que não lê também, mas já não estou vendo mais ela. Ah, tá aqui sim. Elaine, você pode continuar para a gente? A Elaine também faz tempo que não lê. É uma pena, viu, Tiago, que o seu áudio esteja assim, com bastante chiado, não dá nem para ouvir sua voz. Elaine, dá para você continuar para a gente? Será que ela não está conseguindo abrir o áudio dela? Ou ela não está aqui? Às vezes o Skype é meio danadinho, não consegue abrir. Não? Bem, então nós vou passar para outra pessoa, então. Infelizmente, eu vou passar para a Rita Ser Maria. Pode ser, Rita? Pode sim, Maroísa. Eu vou seguindo uma sequência conforme as pessoas ficavam sentadas. Eu pensei que a Jo Roque também tivesse aqui hoje, que faz tempo que ela não participa, mas então eu vou passar para você, tá bom, Rita? Fazer um favor. Tá bom sim, Maroísa. E Tiago fica escalado para a semana que vem, se você puder, e se tiver tudo tranquilo aí com o seu áudio, tá bom? A gente não consegue nem ouvir sua voz. Por favor, então, Rita. Quando o companheiro de Simão Pedro fez uma pausa mais longa, Paulo de Tarso contemplou-o com imensa simpatia e falou comovidamente: Vejo que tens razão, mas a exigência requer dinheiro. Quanto terei de pagar pela sentença? Segregado e distante do judaísmo há muitos anos, ignoro se os cerimoniais sofreram alterações apreciáveis. Os preceitos são os mesmos, respondeu Tiago, já que serás obrigado a te purificares com eles. E, segundo as tradições, custearás a compra de 15 ovelhas, além dos comestíveis preceituais. É um absurdo, objetou o apóstolo dos gentios. Como sabes, a autoridade religiosa exige de cada nazireu três animais para os serviços da consagração. Dura exigência, disse Paulo comovido. No entanto, replicou Tiago com um sorriso, nossa paz vale muito mais que isso. E, além dela, somos obrigados a não comprometer o futuro do cristianismo.
aqui a gente vê nesse último parágrafo o jogo de cintura de Tiago. Sim. A dureza de Paulo e o jogo de cintura de Tiago. Né? A nossa paz vale mais do que qualquer 15 ovelhas e mais os petiscos, os comestíveis, para que Paulo pudesse também passar por um ritual de purificação, tinha todas aquelas convenções do judaísmo, mas ele diz, nossa paz vale mais do que isso. Sim. Para não comprometer o futuro do cristianismo. Olha, vejam a diferença de postura perante o mesmo problema, perante a mesma questão. Mas vamos em frente. O convertido de Damasco, não, acho que você desceu muito. Não, aqui, Desceu? ó. É aqui mesmo. Ah, tá certo. Desculpa, é que eu achei que você desceu e tinha descido mais além. O convertido de Damasco descansou o rosto na mão direita por longo tempo, dando a perceber a amplitude de suas meditações, e acabou falando em diapasão que traía a sua enorme sensibilidade. Tiago, como tu mesmo, atingi hoje um nível mais alto de compreensão da vida. Entendo melhor os teus argumentos. A existência humana é bem uma ascensão das trevas para a luz. A juventude, a presunção de autoridade, a centralização de nossa esfera pessoal acarretam muitas ilusões, laivando de sombras as coisas mais santas. Assiste-me o dever de curvar-me às exigências do judaísmo, consequentes de uma perseguição por mim próprio, iniciada em outros tempos. Olha o meia-culpa aí do Paulo. Tá já percebendo que precisa aceitar essa situação, porque não vai ter saída, né? Isso. E, aliás, quem começou com toda essa história foi ele mesmo, né? Justamente. Então, está aí exigências do judaísmo consequentes de uma perseguição por mim próprio iniciada. Né? E as coisas, assim, nada melhor do que o tempo, né? Então, vamos em frente. Deteve-se evidenciando dificuldade para confessar-se plenamente, mas tomando uma atitude mais humilde, como quem não encontra outro recurso, prosseguiu quase tímido. Nas minhas lutas, nunca me presumi vítima, considerando-me sempre como antagonista do mal. Só Jesus, em sua pureza e amor imaculados, podia alegar a condição de anjo vitimado por nossa maldade sombria. Quanto a mim, por mais que me apedrejassem e ferissem, sempre julguei que era muito pouco em relação ao que me competia sofrer nos justos testemunhos. Agora, porém, Tiago, estou preocupado com um pequenino obstáculo. Como não ignoras, tenho vivido absolutamente do meu trabalho de tecelão e presentemente não disponho de dinheiro com que possa prover as despesas em perspectiva. Seria a primeira vez que houvesse de recorrer à bolsa alheia, quando a solução do assunto depende exclusivamente de mim. Vejam a que assim a vida leva a gente, né? E achei interessante a maneira como Emmanuel colocou aqui, gente. Tomando uma atitude, Paulo, tomando uma atitude mais humilde, como quem não encontra outro recurso. Ou seja, a única opção que ele tinha ali era a humildade. Isso mesmo. Tanto no sentido de ceder às exigências dos fariseus, mas também confessar, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para comprar 15 ovelhas
ainda para comprar os comes e bebes ali dos cerimoniais. Não tenho essa grana, assim como que dizendo. E... Complicado mesmo. Oi? Está complicado mesmo para mim. Ele falou assim, oh, estou preocupado com um pequenino obstáculo. Assim, ele falou, não tenho dinheiro, né, gente? E, olha, ele falou assim, por mais que me apedrejassem ou ferissem, aquilo era muito pouco. Sim. Vejam que agora ele está diante de uma situação completamente nova para ele, né? Acho que ele preferia ser apedrejado e chicoteado do que passar por aquilo que ele iria passar, Sim. né? Sim. Então, vamos em frente. Suas palavras demonstravam acanhamento, aliado à tristeza comumente experimentada nos dias de humilhação e de infortúnio. Ante aquela expressão de renúncia, Tiago, num movimento de grande espontaneidade, tomou-lhe a mão e beijou-a, murmurando: Não te aflijas, sabemos em Jerusalém da extensão de seus esforços pessoais e não seria razoável que a igreja se desinteressasse dessas imposições, que se não justificam. Nossa instituição pagará todas as despesas. Não é pouco concordares com o sacrifício. Vejam só. Né? Vejam só. E ali a postura de Tiago, mediante a situação, sabendo o quanto custava para Paulo ficar de boca fechada, concordar com os fariseus, né, passar por cima das suas próprias convicções e para além de tudo isso, confessar que não tinha dinheiro. Ou seja, ele dependia totalmente ali da postura de Tiago. Ou seja, quem iria realmente coordenar tudo, quem iria tomar as rédeas da situação pela primeira vez não era ele, era Tiago. Sim. Né? Sim. Então, vamos lá. Conversaram ainda longo tempo com relação aos problemas interessantes à propaganda evangélica. E no dia seguinte, Paulo e os companheiros compareceram na igreja de Jerusalém, recebidos por Tiago, acompanhado de todos os anciães judeus simpatizantes do Cristo e seguidores de Moisés, congregados para ouvi-lo. A reunião começou com rigoroso cerimonial, percebendo o ex-rabino a extensão das influências farisaicas no instituto que se destinava à sementeira luminosa do Divino Mestre. Seus companheiros, acostumados à independência do Evangelho, não conseguiam ocultar a surpresa. Mas, com um gesto, o convertido de Damasco fez que todos permanecessem silenciosos. Convidado a explicar-se, o ex-rabino leu um longo relatório de suas atividades junto dos gentios, havendo-se com muita ponderação e inexcedível prudência. Sim, ali o ambiente era outro, né? Mas como não era, como ele estava numa outra igreja, não fundada por ele, ele tinha que se adequar ao que era de praxe lá na Casa do Caminho. Né? Então, vejam o quanto era, e vejam que interessante não, né? O que seus companheiros, quem eram os companheiros de Paulo, gente? Era Silas e Lucas, que foram com ele para Jerusalém, acostumados à independência do Evangelho. Era o que caracterizava as igrejas fundadas por Paulo. Né? Então, ali em Jerusalém, a história era bem diferente. Pode continuar. Convidado a isso, não, os judeus... Os judeus que, contudo, pareciam definitivamente instalados na igreja,
mantendo as velhas atitudes dos mestres de Israel, pelo seu vogal Cainã, formularam ao ex-doutor conselhos e censuras. Alegaram que também eram cristãos, mas rigorosos observadores da lei antiga, que Paulo não deveria trabalhar contra a circuncisão e lhe cumpria dar ampla satisfação de seus atos. Com profunda admiração dos companheiros, o ex-rabino mantinha-se calado, recebendo as objurgatórias e repreensões com imprevista serenidade. Por fim, Cainã fez a proposta a que Tiago se referia na véspera. A fim de satisfazer a exigência do sinédrio, o tecelão de Tarso deveria purificar-se no templo com 4 judeus paupérrimos que haviam feito voto de nazireus, ficando o apóstolo dos gentios obrigado a custear todas as despesas. Isso era o que Tiago já tinha comentado com Paulo, né, gente? Sim. Então, vejam ali que naquela reunião, né, Paulo teve que se explicar, mas com muita ponderação, muita prudência, e Cainã era o representante dos judeus que falaria ali na reunião, e não deixaram de dar as cutucadas no apóstolo Paulo pelas suas atitudes nas outras igrejas. E, no entanto, para grande admiração dos companheiros, Paulo ficou calado, com imprevista serenidade. Sim. Vejam, a conversa que ele teve com Tiago antes foi fundamental, porque essa não era a postura comum de Paulo. A postura de Paulo era sempre debater, sempre conversar, sempre esclarecer, sempre dar a réplica e a tréplica, né? E, no entanto, ali ele ficou caladinho com as exigências do Sinédrio em torno das ações de Paulo nas igrejas fundadas por ele. Gente, nós vamos parar por aqui, que faltam somente 3 minutos. Então, Rita, agradeço a sua leitura. Nós paramos aqui, então, nesse parágrafo 16, os certo. Amigos, tá certo? Certo. Porque Eu que agradeço. já estamos bem aqui em cima da nossa hora, tá ok? Deixa eu só marcar aqui o número do parágrafo, senão fica difícil para eu me achar de novo na próxima semana, tá bom? Deixa eu voltar lá na página do Skype. Muito bem, gente, assim caminhamos mais um pouquinho com esse livro extraordinário. A gente ainda vai ter coisas maravilhosas, impressionantes e assim, de profundas reflexões. Estamos chegando aí num trecho muito diferente de tudo que a gente já leu até então. Então, aproveitando o embalo, Rita, por favor, termina para nós. Vamos elevar o nosso pensamento, com o coração preenchido de ensinamentos, de verificar o amor de Paulo, o amor do Tiago, o amor de todos os que estavam envolvidos nesta situação, para resolver da melhor forma possível e tentar apaziguar os ânimos dos lados, de todos os lados. Senhor, nós vos agradecemos a oportunidade de estarmos já quase finalizando este livro, com tantos ensinamentos, com tantas lições e tantas transformações que percebemos, que vimos, que lemos nessas suas páginas, nessas páginas deste livro maravilhoso. Pai de bondade infinita, abençoe a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados, que participamos desta reunião. Permita, Pai, que
quando formos descansar, que possamos pensar nas atitudes de cada um desses nossos irmãos e que possamos tirar lições para a nossa vida e melhorarmos a cada dia mais. Abençoa, Senhor Deus, a todos os vossos filhos necessitados de auxílio. Abençoe a todo o universo. Fiquemos todos com Deus, que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Então, mais uma vez, agradeço a companhia de todos, desejando também uma boa noite, um bom descanso, e até sexta-feira, dia 6, a primeira sexta-feira de janeiro, onde retomamos a nossa roda de leitura das obras de Chico Xavier, se Deus quiser. Então, uma boa noite, um grande abraço a todos, muito obrigada, e até sexta-feira, se Deus quiser.